Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Aqui foi quando Deus se apresentou no Egito. E o primeiro milagre que ele fez é transformou a vara de Arão em serpente. E está escrito assim, ó. Lembrando, livro de Êxodo, capítulo 7 está dizendo que é os 7 Espíritos de Deus que está falando. E o 7º Espírito de Deus é Jesus Cristo. E o versículo 9, que são os 9 mandamentos, é a serpente. Olha o que diz aqui, ó. Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Deus falou, ó. Quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, a qual se transformará em serpente. Então aqui é no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado. E Jesus, ele é os 9 mandamentos, que é a serpente. Os 7 Espíritos é o cordeiro e os 9 mandamentos é a serpente. Então, quando você junta os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Por isso que no hebraico diz que o leão contém a serpente. Então, quando Faraó começou a rejeitar os mandamentos de Deus, que são os 9 mandamentos, que é a serpente, aí começou a vir as pragas sobre eles. Pode olhar que até então o Faraó e o Egito tudo vivia em pecado e Deus nunca se meteu lá. Deus só foi lá para libertar o povo dele. Isso prova que Faraó e o Egito eles tinham livre-arbítrio. Ele podia adorar outros deuses, só que não tinha salvação. Mas eles tinham livre-arbítrio. Agora, quando eles decidiram não soltar o povo de Deus, aí começou Deus operar sobre eles a sua lei. Porque Jesus, ele é o Cordeiro, ele é o 7º Espírito. E a doutrina do Cordeiro são os 9 mandamentos, que é a serpente. Então, para os filhos de Deus, os obedientes, Jesus, ele é o Cordeiro, que é o número 7. Agora, para os rebeldes que vai contra Deus, Jesus, ele é o leão. Porque daí junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos. Aí dá 16, que é o leão. Quando para os rebeldes, ele é o leão. Por quê? Porque daí ele tem que aplicar a lei dele. Aí ele se torna um leão para os rebeldes. Mas para os filhos, Deus, ele é o Cordeiro. Então, lembrando, Jesus é o Cordeiro. Jesus é o 7º Espírito de Deus, ele é o Cordeiro. E os 9 mandamentos é a serpente. Resumindo, os 9 mandamentos com os 7 Espíritos, que é o mandamento do sábado, são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é Cristo, os 10 mandamentos é Deus. Jesus é a palavra de Deus. Entendeu? Portanto, irmão, vigiai e orai. Toda pessoa que diz que é cristão e não obedece os mandamentos é falso. E Jesus Cristo, ele deu 3 testemunhos que ele é a serpente. O primeiro testemunho foi aqui no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. O segundo testemunho foi no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. E o terceiro testemunho que Jesus deu foi no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, que Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Portanto, Jesus, ele é a serpente. O próprio Jesus Cristo diz que 2 testemunhos já são verdadeiros. E aqui Deus deu 3 testemunhos. E Satanás, ele não é uma serpente, ele é um dragão. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, ali Jesus está falando. Jesus diz assim, ó, e o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ali Jesus fala que Satanás agora ele é um dragão e que ele é a antiga serpente. Porque serpente significa sabedoria. Antigamente ele era sábio, porque ele obedecia os mandamentos. Hoje ele traiu Deus, deixou de ser